A forma dramática como se deu a destruição da Ordem dos Templários é algo que intriga qualquer um que conhece um pouco dessa história, pois em pouco tempo os Templários passaram de uma realidade onde eles eram a ordem militar mais prestigiada em toda a Europa para uma realidade onde eles eram perseguidos, humilhados e tiveram um fim trágico. E hoje nós vamos entender aqui um pouco o processo de dissolução que deu fim a essa ordem de cavalaria tão fascinante. Só que, primeiro, para contextualizar aqui, a gente tem que entender o que era a Ordem do Templo, qual era a função e a missão dessa milícia que se tornou tão popular na Idade Média. Bom, para quem quer entender um pouco melhor, eu já tenho um vídeo aqui no canal contando um pouco sobre a história dos Templários, mas, para resumir, a Ordem dos Templários, bem como muitas outras ordens militares cristãs, das quais as mais prestigiadas, além dos Templários, claro, foram a Ordem dos Hospitalários e a Ordem Teutônica, surgiram todas no âmbito das cruzadas. Como se sabe, os cristãos no final do século XI empreenderam movimentos militares a fim de reconquistar a Terra Santa, que há muito tempo tinha caído em mãos muçulmanas. E se sabia no século XI de que os seguidores de Maomé estavam destruindo as relíquias cristãs e perseguindo os cristãos daquela região. No finzinho do século XI, em 1099, os cruzados obtiveram sucesso na recuperação de Jerusalém para a cristandade, e a ideia de formação de ordens militares a partir daí se mostrou mais do que necessária. Tanto para a defesa dessa região, que agora se tornava cristã novamente, como para a proteção dos peregrinos cristãos contra os ataques de infiéis muçulmanos. Então, em 1118, nós temos a criação da Ordem dos Cavaleiros Templários, que recebeu esse nome pois tinha sua base no Templo de Salomão. 2 anos depois, em 1120, foi a vez dos Hospitalários se transformarem em ordem militar. Antes eles eram somente uma ordem caridosa. E em 1122, a Ordem Teutônica foi fundada, mas a princípio somente como instituição de caridade. Só em 1190 se tornou também uma ordem militar. Pois bem, essa ideia de preparar homens para que fossem cavaleiros de Deus, prontos para servir Cristo pelas armas e até de sacrificar sua própria vida pelas causas da cristandade, certamente era uma noção muito sublime. São Bernardo de Claraval, um santo muito importante dessa época, era um grande entusiasta dessa noção de cavaleiros de Cristo, que fossem ao mesmo tempo guerreiros e verdadeiros monges, puros e castos, fiéis e pobres. Realmente era um ideal cristão muito apaixonante. E acima de tudo, muito proveitoso, já que durante o tempo que os cristãos dominaram a Terra Santa, com a formação do Reino de Jerusalém, as ordens militares foram de extrema importância para a manutenção da influência cristã no Oriente Médio, pois eles participaram ativamente em diversas batalhas e ajudaram a conter o ímpeto do Islã na região. Mas eis que chega o ano de 1291, e menos de 200 anos após a primeira vitória cristã na Palestina, por mais heróicos que os templários tenham sido na defesa dessas terras que eram por direito cristãs, o último reduto cristão na Terra Santa, a cidade de Acre, é invadida e conquistada por tropas maometanas. Daí os cristãos são expulsos, as cruzadas já haviam terminado anos antes, e com o fim do Reino Latino de Jerusalém, a missão dos Templários, que era originalmente proteger os cristãos que peregrinavam até Jerusalém, perdia totalmente o seu sentido. Só que em paralelo a tudo isso, mesmo com as provas do mais puro heroísmo cristão, os Templários adquiriram uma péssima fama por toda parte. A ordem era muito rica, pois, como por muito tempo os templários eram considerados cavaleiros puros em defesa das causas da cristandade, eles tinham ganhado muita popularidade. E muitos senhores e nobres europeus tinham muito apreço por esses monges guerreiros, o que rendia muitas doações para a ordem, e com o passar do tempo, com uma excelente administração financeira, uma fortuna e grandes porções de terras espalhadas pela Europa já estavam em posse dos templários. Com tanta riqueza acumulada por quase 2 séculos de atuação, depois que a Terra Santa se tornou definitivamente um sonho impossível em 1291, a Ordem atuava praticamente somente como um banco, emprestando dinheiro para os empreendimentos de muitos comerciantes, mas até mesmo muitos estados eram seus devedores. Inclusive o rei da França, Filipe IV o Belo, que contraiu uma dívida pesada com a Ordem do Templo para bancar a sua guerra contra a Inglaterra. E, bem, você sabe que é muito difícil ver um devedor ter um grande carinho, pelo seu credor, não é mesmo? Além disso, confiscar os bens dos templários parecia ser uma ideia um tanto atrativa aos olhos de Filipe IV da França, já que além de se livrar da dívida, ele ainda por cima tomava as riquezas da ordem para si.
E nesse caso, eram 2 coelhos mortos com uma cajadada só. E depois de vencida a batalha por poder e influência contra o Papa Bonifácio VIII em 1303, um Papa francês foi eleito em 1305 por influência direta de Filipe. Foi Clemente V, que, claro, apesar de alguma resistência, era um subordinado dos interesses da coroa francesa. Daí, num atrito eminente contra o rei da França, pode-se dizer que a gloriosa Ordem dos Cavaleiros Templários estava mesmo com os dias contados. E tudo começou em 1307, quando todos os templários em território francês foram presos a mando do rei. Logo em seguida, para justificar essa decisão repentina, os legistas do rei desencadearam uma grande campanha de acusações monstruosas contra os cavaleiros do templo, com a intenção, claro, de mobilizar a opinião pública a favor do rei contra os templários. Os legistas do rei, encabeçados por Guilherme de Nogaret, espalharam pela França que os templários eram profanadores que cuspiam no crucifixo no dia em que eram iniciados na ordem, que eles eram adoradores de ídolos, libertinos, praticantes de imoralidades sexuais, especuladores, blasfemos, e todo tipo de difamação que você possa imaginar era proferida pelos agentes do rei contra os templários. Só que, justiça seja feita, a história desmente tudo isso. Não há a menor prova de que os templários eram culpados mesmo dessas coisas que os acusavam. Talvez a de especuladores tenha até um fundo de verdade por causa das operações bancárias que os templários realizavam, mas de resto tinha que forçar muito a barra para duvidar da integridade da ordem. Só que um fato aqui que dava pano para manga é que as cerimônias e os ritos templários sempre foram muito envoltos de mistérios, o que dava à ordem um ar de sociedade secreta e que fazia seus críticos imaginarem as piores obscenidades acerca do que rolava dentro dos muros dos castelos templários. E já que pro inimigo você não pode abrir nenhuma brecha, né, esse era um prato cheio que supostamente justificava a intervenção da coroa francesa. Agora, diante dessa situação complicada, presos e desarmados, um dilema foi posto diante dos templários, na qual ou eles confessariam sua culpa sobre todas aquelas acusações e obteriam o perdão, ou então seriam condenados à morte depois de sofrerem torturas abomináveis. E como você pode imaginar, qualquer opção escolhida das duas aí serviria para exterminar a ordem. Assim sendo, muitos templários, com o grão-mestre Jacques de Molay na liderança, decidiram por se reconhecerem culpados a fim de terem as suas vidas poupadas. Então parecia que a partida estava ganha para o rei Filipe, mas para a infelicidade do rei da França, as coisas não se desenrolaram com a rapidez que ele desejava. Todo o processo de inquisição provocado por ele se arrastaria por 7 longos anos ainda. E nesse meio tempo, passado esse primeiro momento de susto, muitos templários resolveram se retratar e retiraram as suas confissões. O Papa Clemente V ainda interveio em favor da ordem, protestando contra a justiça real, que queria resolver tudo à revelia da justiça eclesiástica, que era quem mais tinha jurisdição sobre a ordem do templo. Mas é daquele jeito, o Papa Clemente era fraco, pois ele não podia competir com a França, que acima de tudo era a maior potência da cristandade, e aliás o próprio Papa Clemente só veio a ser Papa por intermédio de Filipe o Belo. E, para Filipe o Belo, não convinha que o julgamento sobre os templários fosse demorado demais. Ele queria acabar logo com a ordem de uma vez por todas. E Nogaret, ministro e conselheiro de Filipe, um dos mais importantes, foi quem mais articulou em favor do rei, afirmando que era inútil o Papa se opor ao rei da França, e se caso o fizesse, a conversa seria outra. Dessa forma, se sentindo acuado, de uma hora para outra, o Papa concordou em convidar todos os governos cristãos a instruir o processo contra o templo. Logo, por mais que em toda parte os cavaleiros comovessem a assistência, reclamando a inocência de sua ordem perante os juízes e revelando as terríveis torturas a que foram submetidos para que se arrancassem deles confissões, e mesmo após Portugal, Espanha, Alemanha e Inglaterra decidirem pela inocência dos templários, somente no dia 11 de maio de 1310, 54 membros da Ordem dos Templários que persistiram em suas inocências foram queimados na França. E vendo isso, muitos outros preferiram se salvar confessando qualquer coisa. Um deles ainda diria que teria confessado matar o próprio Deus do que ter que passar pelo suplício da tortura e da fogueira. Em 1311 foi reunido na França o Concílio Ecumênico de Vienne,
que trataria de uma vez por todas a questão dos Templários. Um ano depois, em 1312, o Papa Clemente V, com suas forças já esgotadas pelas interferências do rei da França, pronunciou a bula Vox in Excelsus, que decidiu pela dissolução da Ordem dos Templários e convidou todos os governos cristãos a suprimi-la. Enfim, era a destruição da quase bicentenária Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Mais uma vez, Filipe o Belo se saiu vencedor. Só que Filipe IV não estava satisfeito simplesmente com o fim da Ordem, ele queria mais. Filipe e seus legistas sabiam que a maioria daqueles que eram templários ainda estavam vivos, seja presos ou incorporados em alguma outra ordem, como a dos hospitalários, por exemplo, que não tinham sofrido qualquer tipo de perseguição. Então, para que não restasse pedra sobre pedra, Filipe queria agora tirar totalmente de cena os ex-líderes templários, que ainda eram homens com algum prestígio e, no futuro, quem sabe, poderiam se insurgir ou provocar as multidões contra o rei. Jacques de Molay apelou para o Papa, mas o Papa nem sequer respondeu. Então, em 18 de março de 1314, nós temos aquilo que foi um dos episódios mais tenebrosos de toda a história, que foi quando Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem, e Godofredo de Charnay, preceptor da Ordem na Normandia, foram conduzidos à frente da Catedral de Notre-Dame, em Paris, e na presença de 3 cardeais, vários prelados e uma multidão gigantesca que acompanhava o processo, tiveram a sua sentença proclamada. Num primeiro instante, eles foram condenados à prisão perpétua, mas depois dos 2 templários protestarem e gritarem a favor da pureza da ordem novamente, foram considerados hereges reincidentes, para o qual a punição era a morte na fogueira. E nesse mesmo dia, mais tarde, Jacques de Molay e Godofredo de Charnay foram queimados juntos, numa demonstração incrível de coragem. Muitos cronistas ainda afirmam que, em meio às chamas que iam consumindo seu corpo, de Molay amaldiçoou o Papa e o rei da França, intimando-os a comparecer perante o tribunal de Deus. De Molay disse que o Papa Clemente morreria em 40 dias e que o rei Filipe morreria naquele mesmo ano. E não deu outra, o Papa Clemente V veio a falecer exatamente apenas 40 dias depois de Molay, e Filipe IV morreu num acidente em novembro de 1314, ou seja, naquele mesmo ano. E para compensar, ainda tivemos naquele ano a morte de Guilherme de Nogaret, envenenado. Então, mesmo que não seja verdadeira essa história da maldição proclamada por de Molay, tantas mortes num curto espaço de tempo das pessoas diretamente responsáveis por este caso completamente assombroso é, no mínimo, muito curioso, né? Aliás, uma outra teoria da conspiração que ronda por aí é que reza a lenda que a Ordem dos Templários seria como uma prefiguração daquilo que seria a franco-maçonaria, pois a maçonaria meio que assumiu para si toda essa questão dos templários envolverem de mistérios os seus ritos e cerimônias, pela qual ainda surgiu aquela conspiração de a Ordem do Templo ser uma sociedade secreta e tal. Inclusive, conta-se que na Revolução Francesa, na ocasião em que a cabeça de Luís XVI caiu sob a lâmina da guilhotina republicana, uma voz desconhecida gritou no meio da multidão: "Jacques de Molay, estás vingado." Então, sei lá, muito esquisito, né? Muito curioso. Enfim, são muitos os mistérios que ainda rondam todos estes acontecimentos. Portugal, no entanto, vale dizer, foi o único país que se recusou a perseguir a Ordem. Daí, muitos templários fugiram para Portugal e neste país fundaram a Ordem de Cristo, que foi como que a herdeira da Ordem do Templo, sendo que mais tarde, aliás, esta ordem ajudou bastante na era das grandes navegações e dos descobrimentos portugueses. No fim das contas, a conclusão que a gente consegue tirar de tudo isso é que todo este drama acarretou somente em consequências negativas, né, para a cristandade. A cavalaria, uma página gloriosa da história da cristandade, era manchada. Além disso, o Reino da França, o mais desenvolvido entre todos os países da Europa naquela época, também só degringolou a partir daí. Filipe o Belo ganhou a má fama de ser o insultador do Papa e ao mesmo tempo o carrasco dos Cavaleiros Templários. O papado, por sua vez, parecia ser só um fantoche nas mãos dos reis da França, tanto que a sede do papado foi trocada, né, de Roma para Avignon, na França, nesse mesmo período aí. E, por fim, o drama dos Templários ainda constitui mais um episódio do declínio da sociedade feudal e da nobreza. Afinal, a cristandade definitivamente já não era mais a mesma dos séculos XI ao século XIII. Do século XIV em diante, os cristãos vão experimentar só o desmoronamento daquela sociedade baseada em princípios estritamente cristãos. Já não havia mais aquele velho senso de cristandade.
E no mais é isso, eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você já curtiu e já se inscreveu no canal, você pode ainda se tornar um membro aqui do canal do Lobo Conservador, pois essa é a melhor forma para quem quer ajudar o canal a se viabilizar financeiramente. Aliás, eu queria aproveitar para agradecer todos os nossos membros atuais que já estão colaborando com o canal. Vocês não imaginam o tanto que isso fortalece, é muito satisfatório ver que tem gente que se interessa, que contribui diretamente com o propósito do canal. Então, sem palavras mesmo, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.